Bom dia, queridos e queridas do Senhor! Tudo bem? Como que vocês estão? Louvado seja Deus por mais uma semana que o Senhor nos permite nos encontrarmos para falar com o Senhor, para a gente poder meditar um pouquinho na palavra. E aí, já tomou seu café hoje? Pega o seu cafezinho e vamos juntos fazer esse devocional, queridos. É o seguinte, o tema hoje é disposto a ouvir Deus. E aí eu te faço uma pergunta, será que nós estamos dispostos a ouvir Deus? Para tratar esse tema, eu quero ler com vocês a história de Balaão. Vocês conhecem quem foi o profeta Balaão? A história dele se encontra no livro de Números, capítulo 22. E como a história é um pouco comprida, ela vai dos versículos 10 a 34. Eu vou falar a história dele aqui para vocês, mas para a gente gravar um versículo hoje, eu quero que a gente se atente ao versículo 31 do capítulo 22. Diz assim: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto no chão. Queridos, a história de Balaão é uma história do babado. Eu falo do babado porque vocês vão ver que quando o Senhor ele quer falar conosco, né? Quando o Senhor tem algo pra gente, ele fala de várias maneiras e na nossa história, Deus usa uma jumenta para falar com o profeta. O que aconteceu? Nessa história, a gente vê que tinha um rei lá, um rei vizinho, que ofereceu uma tarefa vantajosa para Balaão. Só que aí, queridos, Balaão perguntou para Deus, né? Se Deus permitia que Balaão aceitasse essa tarefa que o rei tinha mandado. Só que aí, queridos, o Senhor falou para Balaão que não era para ele aceitar essa tarefa, né? Só que aí, o que acontece? Os representantes desse rei foram até Balaão e fizeram uma oferta melhor ainda para ele. E aí, Balaão, pensando, né, que Deus poderia ter mudado de ideia, ele foi lá e perguntou para Deus novamente se Deus permitiria, né, que Balaão realizasse aquela tarefa ali que parecia tão vantajosa. O que acontece, queridos? A resposta de Deus para Balaão pela segunda vez foi que Deus permitiu que Balaão fosse com os representantes desse rei, só que ele estava sob rigorosas condições. O Senhor conhecia o coração desse homem e Deus não estava contente com ele. Só que aí, no meio do caminho, queridos, acontece um babado, porque Balaão vai lá, pega a jumenta dele, prepara a jumenta, né? Põe a sela lá na jumenta. E quando ele tá no meio da estrada, queridos, o Senhor faz a jumenta ver um anjo do Senhor com uma espada na mão. E aí, essa jumenta, ela não segue o caminho. E isso acontece por 3 vezes, queridos. E Balaão fica furioso. Balaão, ele espanca a jumenta, né? Fala isso na palavra. E aí o que acontece? Quando a jumenta ela se recusava a continuar o caminho e Balaão ficou muito nervoso com ela por conta de que, né, ela ficava ali empacando e não ia, o Senhor fez, queridos, com que a própria jumenta falasse. Imagina a cena, um animal falando com Balaão, né? E aí, queridos, é onde a gente vê esse versículo que a gente leu,
que fala que então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto no chão. Queridos, Balaão não estava vendo o anjo. Quem estava vendo era a jumenta. E quando Balaão viu, Balaão se colocou prostrado no chão e ele confessa: eu pequei, porque eu não sabia que o Senhor estava nessa estrada para me impedir de prosseguir. Queridos, trazendo isso para os nossos dias, quantas vezes a gente fala assim: nada vai me impedir de fazer tal coisa? Já ouviu alguém dizer isso? Ou você mesmo já disse: não, eu vou fazer e eu vou, por exemplo, tomar uma atitude, ou eu vou ter uma ideia, ou eu vou agarrar aquela oportunidade que parece boa, que parece vantajosa, e a gente se dedica assim, totalmente, coloca todos os nossos recursos para conquistar aquilo ali. Queridos, essa maneira de pensar, às vezes ela pode falhar. E aí a gente vê muito dessa história de Balaão e essa jumenta, de que Balaão queria uma coisa, queria seguir ali, né, aquela tarefa que o rei tinha falado que era vantajosa, mas o Senhor falou para ele: não é para ir. E Balaão foi teimoso. Balaão não quis ouvir o que Deus estava falando ali de imediato. Trazendo isso para os nossos dias, queridos, essa história nos ensina que nem todos os obstáculos devem ser superados. Pense nisso. Pense nos obstáculos que você tem enfrentado e por que será que você tem enfrentado certos obstáculos. Sabe alguma coisa que você está querendo muito e que às vezes parece que não desenrola, não vai, tem alguma coisa impedindo? A palavra do Senhor hoje para nós, queridos, é que talvez alguns obstáculos são colocados por Deus na nossa vida para nos proteger. Pense nisso. Quando os nossos planos são dificultados, nós não devemos presumir que é Satanás que está tentando nos impedir. Pode ser, queridos, que o próprio Deus esteja nos protegendo. Assim como na história de Balaão, que se a jumenta tivesse ido aonde o anjo do Senhor estava com a espada, provavelmente Balaão teria morrido. Mas a jumenta viu o anjo do Senhor depois, né? O Senhor permitiu que Balaão também visse o anjo do Senhor ali. E aí ele entendeu por que a jumenta não ia, estava ali empacada, e ele ficou irritado e espancou a jumenta. Queridos, grave isso. Deus sempre nos protege. Sempre, mesmo quando nós não percebemos a necessidade. O Senhor sempre nos protege. Entenda que se talvez os seus planos estão dificultados, hoje é para a gente fazer uma oração, pedindo para o Senhor nos mostrar se Ele está nos protegendo de alguma coisa, se Ele está nos livrando de alguma coisa. Porque o nosso Deus é muito lindo, queridos. O nosso Deus, Ele é um Pai de amor, Ele nos protege. Hoje eu quero te encorajar para que você peça a direção do Senhor e que nós estejamos atentos, dispostos a ouvir a Deus, a ouvir o sim de Deus, a ouvir o não de Deus ou a ouvir o espere de Deus. Peça ao Senhor hoje para que Ele te dê a sensibilidade para ouvi-lo, a sensibilidade de entender qual é o caminho que Deus tem para você, o que você deve fazer, os seus planos, os seus projetos, que você possa colocar isso nas mãos do Senhor hoje e estar sensível para ouvir a direção do Senhor. Amém? Feche os seus olhos porque eu quero orar com você. Ah, Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Deus, obrigada por mais uma semana que se inicia. Que nós possamos consagrar essa semana a Ti, meu Pai. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, pelas vezes em que a gente é teimoso, teimosa em querer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente até consulta o Senhor, mas quando o Senhor fala alguma coisa pra gente diferente daquilo que a gente queria, a gente vai lá, dá uma contornada e tenta fazer do nosso jeito. Senhor, nos perdoe por isso.
Que nós possamos hoje ser sensíveis, Pai, para ouvir as direções que o Senhor tem para nós. Nós queremos cumprir, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós nessa terra. Nós queremos estar alinhados com os teus propósitos, com os teus desígnios, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a identificar os obstáculos no nosso caminho e que a gente possa entender quais obstáculos o Senhor tem colocado na nossa vida para nos proteger. Nós te amamos, Deus. Nós pedimos a tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho. Nós pedimos a tua proteção, Senhor, sobre a vida da nossa igreja. Que o Senhor esteja conosco, nos livrando do mal, nos livrando, ó Deus, dos dardos inflamados do maligno. E que nós possamos avançar debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.